Então, muito boa noite. Hoje, dia 23 de abril, mais uma quarta-feira de egrégora gratitude. Estaremos recebendo para nossa vibração a querida amiga Cláudia Carvalho e a convidada para o bate-papo de hoje já esteve conosco aqui, a Thaís Caldas, e vai falar sobre a arte da comunicação não violenta. Agora há pouco estávamos conversando aqui, eu e o Antônio Colange, ele pedindo o endereço de um lugar, eu falando de parafuso, e na verdade o Instituto Mais Atitude, né, ele lançou aí uma campanha para indicarem entidades para a gente estar ajudando no Dia das Mães. E aí foi feita uma seleção e foi escolhida uma entidade que foi inclusive apresentada pelo Denis, que é o Instituto Supermães, Supermães, me completa aí, Denis, que está me fugindo o nome. Especiais. Especiais? Isso, Supermães Especiais. É uma entidade onde a fundadora acolhe mães de crianças com diversas adversidades, né? Depois vocês vão conhecer um pouco mais. E aí nós fizemos uma visita lá na entidade e decidimos que ela estava precisando, é um galpão grande, com um índice de calor, né, muito alto, e nós vamos estar doando 7 ventiladores daqueles grandes de parede, né? E desses 7, a Vente Silva, que é a empresa onde estamos adquirindo, está doando 2, e o Mais Atitude está comprando 5. E o Antônio Colange, ele tem um amigo que trabalha com isso, que é instalador, eletricista, enfim, e esse amigo vai estar doando a mão de obra para fazer a instalação desses equipamentos. Então, ele é tão cuidadoso que ele está preocupado com os parafusos e tudo que vai precisar. E aí o Antônio estava me dizendo que esse amigo quer ir visitar lá a entidade para ele poder ver, né, tudo que vai precisar, enfim. Então, a conversa era essa. Agora, no mês de maio, a gente ainda deve escolher a data, não deve ser, com certeza não será no Dia das Mães, né, porque é um dia que todo mundo está envolvido com os compromissos familiares, né, mas vai ser dentro do mês de maio. A gente deve fazer um bolinho lá para inaugurar os ventiladores, embora agora é outono, né? Então agora o clima está até ajudando, enfim, mas a gente sabe que eles vão ser muito úteis em breve, então foi isso. Agora já estamos com um bom número de pessoas aqui na sala, eu vou passar a palavra para a Cláudia, e Cláudia, as suas músicas estão aí como é que é a expressão que o pessoal usa? Estão na fita, sei lá, estão preparadinhas. A hora que você quiser, por favor, cumprimente o pessoal aí, se apresente e bem-vinda. No pente, você queria dizer? Tá No pente. ponto de bala? É que faz tanto tempo que eu não vejo um pente, que eu já me É, esqueci disso. vai ver que é isso, né? É isso. Só rapidinho aqui, aí você coloca, eu dei duas, né? Vou começar a falar, fazer a meditação, e aquela última deixa só para depois dos nomes, tá bom? A terceira, você diz. É, a Ou três. terceira. Tá. Tá ok? Então, as duas, eu coloco na sequência uma da outra, é isso? Porque se uma não der, a outra dá. Só nesse caso, Tá tá bom. bom? Quando for para colocar, você me avisa. Tá bom. Boa noite, meus amigos. Que felicidade estar aqui com vocês, né? A sala cheia de amigos, todo mundo já meio que se conhece, então a gente se sente em casa. E vamos aproveitar hoje, né, mais esse momento de vibração de amor e de cura aos nossos irmãos. Eu gostaria que cada um, né, ocupasse ou ficasse na posição que seja mais confortável
que relaxe os seus corpos, que esqueçam o mundo lá fora, porque se a gente chegou aqui nesse horário, 8 horas, para cumprimentar todo mundo, para conversar e para vibrar, é porque a gente tem um propósito, né? Então vamos esquecer os problemas e a vida lá fora, esquecer esse corpo físico, respirar profundamente. Quem quiser fechar os olhos, fecha. Quem quiser ficar de olhos abertos, fica. É tudo muito livre. Mas o mais importante é que a gente agora consiga esquecer de tudo e só vibrar o amor e cura para os nossos irmãos, tá bom? Pode colocar a música. Primeiramente, vamos apenas ouvir e deixar que o nosso corpo, a nossa mente, as nossas emoções se embalem com essa melodia. Um só carvão não produz calor, mas quando se juntam vários carvões, esse calor, esse fogo, essa chama se expande e o calor é intenso, fazendo purificar os nossos corpos, as nossas mentes, as nossas emoções. Todo processo de adversidade passa por essa purificação. É necessário que passamos por várias situações para que possamos purificar, para que possamos nos elevar. Por mais doloroso que seja qualquer processo, ele tem a única intenção de fazer com que consigamos nos tornar pessoas melhores. E nessa egrégora de amor e de cura, da qual nos reunimos toda quarta-feira, a única intenção dos nossos irmãos aqui presentes, para os irmãos que estão na lista, para os irmãos que estão passando por adversidades, os que se encontram nos hospitais, nas ruas, nas prisões. O nosso único objetivo é fazer com que esse calor se expanda, que essa energia chegue a todos os necessitados, primeiramente a nós, para que queime e purifique, e em seguida, munidos desse calor, que possamos passar essa energia para todos os nossos irmãos, para todos aqui presentes, para todos os nossos familiares, para todos que são próximos, para toda a humanidade. Esse calor em forma de energia é o que nos conecta, é o que nos deixa mais forte a cada dia. Saber que do meu lado, ou mesmo não aqui presente, existe alguém nesse momento que está conectado a nós e que precisa
receber todo o nosso amor, toda a nossa vibração, e que todo esse amor e toda essa vibração intensa que vem de dentro do nosso coração chegue aos nossos irmãos em forma de cura. Eu espero de todo o meu coração que cada um aqui presente possa sentir esse calor dentro do seu coração e que esse calor movimente a cada dia, a cada momento, a cada minuto, toda a nossa evolução. E que isso se expanda cada vez mais a todos aqueles que realmente necessitam. E nós sabemos que existem muitos necessitando. Não apenas os nomes que nós encontramos nessa lista, que já são tão íntimos nossos, mas pessoas que a gente não pode nem imaginar, que às vezes por um raio pequeno de luz ou uma emissão de calor, ou num momento rápido de felicidade, pode se elevar, pode se curar, ou pode achar um caminho para a sua cura. Então, meus irmãos, que cada vez mais, ao conectar essa egrégora, ao estarmos juntos, seja na forma física ou em pensamento, ou através de uma tela, que possamos emanar esse calor e que esse calor purifique, que esse calor limpe, que esse calor dilua todas as adversidades e se transforme em cura na vida de todos aqueles que necessitam. Eu vou ler os nomes agora. Esses são os nossos irmãos da lista, assim como nós também recebendo todo o nosso amor, toda a nossa vibração. E eu não ouvi aqui hoje, mas ele fez uma vibração há um tempo atrás, o nosso querido ursinho carinhoso, seu Paulo Taba, onde ele leu um poema da felicidade. E esse estado de felicidade, esse estado momentâneo, é o que eu queria deixar para vocês hoje no final da nossa vibração, para que a gente curta essa próxima música e que a gente vibre com ela, porque ela fala de lavar a alma, de lavar o espírito, ela lava. E eu acredito que, de alguma forma, todo esse calor provocado por esse fogo interno nosso, ele faz essa limpeza. E o nosso corpo de desejo, ele é muito movimentado pelas coisas que nos são próximas, pelas coisas que nos dão, que movimentam, que nos dão alegria. E essa música é pura alegria para mim. E eu gostaria da gente dividir para que nós tenhamos esse momento de felicidade, porque a felicidade ela não está longe. E ela às vezes passa por um instante. Então nós vamos aproveitar porque estar juntos aqui é um momento de felicidade muito grande. Então vamos curtir essa música e ficar feliz, tá bom? É isso, pode soltar a música. E quem quiser dançar, e quem quiser cantar, e tá tudo certo. See, now you got it. Okay, you guys, relax, okay? Take a deep breath. Be fine, don't worry. You ready? Oh,
happy day. Oh, happy day. Oh, happy Come here. Day. Come here and stand over here. When Jesus washed. When Jesus washed. When Jesus washed. When Jesus washed. Jesus washed. When Jesus washed my sins away. Y'all gonna have to do better than this. Oh, happy day. All right, you guys, take your cue from me. La 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 la. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus was. When Jesus was. Renato, põe todo mundo na tela aí que eu quero ver todo mundo dançando. My Jesus was. When Jesus was. Wash my sins away. La 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 la. La 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 Let's party. la la. He taught me how to wash, to white and pray, to fight and pray. And he taught me how to live free. Yes, he did. Every day. Todo mundo dançando. Oh yeah, every day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus washed. When Jesus washed. When Jesus washed. When Jesus washed. My sins away. Oh, happy day. I'm talking about happy days. Oh, yeah. Sing it, sing it, sing it. Oh, happy day. Oh, happy day. Joia. É isso, pessoal. Eu desejo que seja de muita felicidade, porque todos os dias nós temos todas as possibilidades de fazer tudo novo. A felicidade, às vezes, é um momento, é um instante, e a gente não pode deixar passar esse instante. E esse momento, nessa noite, é um momento de muita felicidade. Então, que a gente carregue isso dentro da gente. Porque quanto mais paz interior, quanto mais amor, quanto mais calor, a gente vai vibrar tudo de bom para todos os nossos queridos irmãos. E para nós também, né? Vamos combinar. Obrigada. Ai, ai. Zé Carlos, hoje é com você, meu amigo. Meu amigo! Vou pôr ele contigo aí, Claudinha. Por favor, Zé, faça o agradecimento para essa maravilhosa amiga. Vou até tirar a Parece- blusa, Vai tirar a blusa? Oi, deu calor. deu calor. Minha amiga querida Cláudia Carvalho. Esse nome tem raiz, né? Tem força, Madeira tem vida. forte, carvalho. Madeira de lei, né? É forte, madeira de lei. Ó, que coisa, hein? Que lindo. Querida, em nome de todos nós do Mais Atitude, do Grupo Gratitude, tá certo? É maravilhoso essa sua apresentação, essa sua condução, esse seu, vou dizer, um bate-papo, né? Porque é tudo aquilo que você preparou, nos apresentou com amor, com carinho, trazendo uma coisa que é altamente importante de uma forma simples, que é compartilhar o nosso amor com todos aqueles que precisam, que necessitam, né? Como você falou, em todos os lugares.
nos hospitais, nas ruas, nas prisões, tudo mais. Mas muitas vezes a gente só olha para os que estão próximos a nós, que a gente sente a dor deles, né? Quando a gente sente a dor deles, é, nós queremos nos doar, ajudar. Porque aqueles que a gente não sente a dor, passa despercebido, não é mesmo? É o tal do o que os olhos não vê, o coração não sente, né? Então é isso. Então, eu tenho certeza que o encontro que nós fazemos aqui, com as pessoas maravilhosas e com você, com essa magnitude de energia, de vibração, de condução, nós conseguimos mais um pouquinho, né? Acrescentar um pouquinho a mais de amor a cada um desses que necessitam. Agradeço, agradeço a você, ao grupo, né, que está aí possibilitando a todos nós desenvolvermos isso, porque isso só pode ser desenvolvido colocando em prática, não tem outro meio. Não é falando, é fazendo, e é o que você está fazendo, colocando em prática, se testando, né? A vida te testa e você dá o troco em Carvalho. Muito obrigado, viu, amiga? Um grande beijo. Eu que agradeço, meu irmão, meu amigo querido, saudade do seu abraço, saudade de vocês. Só uma coisinha, porque eu vou já apresentar a Thaís, tá? Eu Bom, posso? eu ia pedir isso Já para ia você. Só convidar, assim, que já. antes de você Mas só uma para a coisinha. Thaís, o ursinho Oi? carinhoso, você citou o nome dele, aí o ursinho Thaís, carinhoso boa levantou noite. e quer falar com você, tá vendo? Ele pode Ah, falar é? antes de, que aí depois você já emenda com a apresentação da Thaís. Então, por Ah. favor, Paulo. Primeiramente, boa noite a todos, né? A Cláudia é uma pessoa assim para mim que eu tenho um carinho muito especial por ela, Que bonitinho. que a felicidade está dentro de cada um de nós. Eu me senti muito feliz mesmo, fiquei muito satisfeito só uma vez quando você chegou, tirou o lenço da sua cabeça. Nossa, aquilo lá me encheu de emoção. Falei, puxa, que legal, né? Aí, Que bom que você se curou. Então é uma vitória. E é. a tua felicidade daquele momento que eu senti, né? Você não Uhum. imagina como eu fiquei internamente, né, emocionado. Então, com meu carinho, com meu amor, eu quero desejar para você tudo de bom e muita felicidade. Um beijo no seu coração. Obrigada, obrigada. Eu quero dizer para você que isso é um marco. Mas e aí é um processo. Eu estou me curando, eu me curo através de vocês, eu me curo em todos os processos, eu vou me curando. Aquilo foi um marco importante, mas o processo continua. E só para pegar rapidamente a fala do meu outro irmão aqui também, enquanto as pessoas não sentir essa dor ao olhar tudo que está lá fora que está ruim, porque isso tudo tem que doer na gente. Pode até não estragar nosso dia, não nos colocar para baixo, e não deve, porque a gente deve se manter firme e forte internamente para poder ajudar. Mas enquanto a humanidade não sentir essa dor para valer verdadeiramente, nós não vamos conseguir nos ajudar, não. E eu rogo para que as pessoas sintam mesmo e façam um movimento como a gente faz, mesmo que pequeno ou grande ou que seja, e façam algum movimento para mudar, para ajudar e para vibrar diferente. Mas tem que doer. A gente tem que sentir na carne, senão não vai. E agora chega de Cláudia, chega desse pessoal. Vamos receber a Thaís Caldas, porque ela tem um assunto maravilhoso para fazer, para conversar com a gente, e eu acredito que também é um dos caminhos importantes para a humanidade, né? A comunicação, né? Essa troca, como eu recebo, né, Thaís? Como o outro me traz, como eu recebo, tudo isso aí que você, mais do que ninguém, deve saber. E assim, a gente é muito honrado, estamos muito honrados de receber você aqui hoje, nesse momento que é um momento importante para nós,
uma pessoa para vir falar de um assunto tão importante. Então, seja muito bem-vinda. Já se considera abraçada, porque eu adoro abraçar. E a noite é sua agora. Chega, eu vou fazer o meu deslocamento para outra sala, vou fechar, depois abro, tá? Beijo. Obrigado, Cláudia. Gente, é uma honra para mim estar aqui, presente entre vocês novamente, depois de um ano, para compartilhar mais um pouco desse tema, que é uma área de estudo minha. E eu sempre falo, conhecer, eu conheço, praticar é difícil. O dia a dia é o que traz os nossos desafios. Obviamente, eu preparei o que eu vou falar para vocês, sem saber o que vocês iam falar, mas está tudo conectado. E vocês vão perceber conforme eu for trazendo conteúdo. Então, de início, eu quero dizer que eu agradeço pela permissão de entrar na casa de cada um de vocês e pela dedicação do tempo de vida, de que vocês estão aqui, né? Cada tempo que passa, cada segundo, cada minuto que passa é um tempo, é um minuto mais próximo da morte, então é o nosso bem mais precioso, o nosso tempo de vida. E vocês estão todos aqui para escutar o que eu tenho a dizer. Então, isso é uma grande honra, esse compartilhar. E eu quero agradecer a meditação conduzida e ao convite novamente do Renato e dizer que a gente está num momento difícil, né? A gente está num momento com muitos conflitos, com muita violência, com muitas coisas vindo à tona, mas o que que a gente pode fazer, né? E o que a gente pode fazer só depende de nós. Né? A gente não tem como consertar a paz no mundo, a gente não tem como levar água, comida, para o planeta Terra inteiro. A gente só pode, e na verdade é uma responsabilidade, a autotransformação. E a comunicação não violenta, ela traz, mais uma ferramenta para isso. Eu tenho certeza que vocês conhecem inúmeras outras, e o que eu quero trazer para vocês é uma ferramenta para a gente, para quem não conhece, se transformar a partir dela, né? E também fazer um compromisso de se identificar com alguma questão de violência, seja verbal, seja a violência passivo-agressiva, né? Como muitas pessoas fazem, por não sentir a dor do outro, por ignorar, por cancelar, por, enfim, deletar a pessoa, todos esses termos que estão na moda, para que a gente consiga parar com essa lealdade sistêmica, com a violência que vem intergerações. Então, é um convite para vocês essa palestra de autoobservação, no que vocês podem trazer de melhor a partir de hoje, na vida de cada um de vocês. Porque se vocês se transformam, quem está em conexão com vocês se transforma. Quem está, né, toda essa rede ela vai se expandindo, seja na sua família, na sua casa, no seu trabalho, com seus colegas, na sua comunidade, na sua vizinhança e por aí vai. Então eu brinco que o autocuidado, o autoamor, ele não é um ato de egoísmo, ele é um ato de poder, porque está na mão de cada um de vocês se melhorar. E daí, quando você faz isso, cada um de vocês, né, você permite que uma pessoa que poderia estar tendo o trabalho de cuidar de você, ela está livre para cuidar dela. Então, isso também é uma rede do bem, né? Então, não se sinta egoísta em nenhum momento nesse sentido. Eu quero trazer para vocês, uma parte da palestra vai ser eu conversando aqui. Eu vou colocar vocês para pensar. Quem tiver com papel e caneta, seria interessante estar próximo para fazer algumas anotações. Eu vou fazer algumas sugestões de exercício. Depois, se vocês não quiserem fazer aqui, durante a palestra, com essas anotações, enfim, podem fazer depois. Eu mando para o Renato e vocês fazem daí com mais tempo, enfim. A minha questão agora que eu quero trazer é que eu começo dizendo que a vida, ela, para a vida ter sentido, nós precisamos dar sentido a ela, né? Ou seja, nós precisamos olhar para dentro. E esse conteúdo de hoje, eu quero que você, assim, que seja de fato um convite para você não criar julgamentos e lembrar de situações
seja na sua família, no seu trabalho, né? E com o seu pensamento apontando os dedos aos outros, e sim a você olhar para si, né? Porque apenas assim a gente consegue fazer a transformação que a gente precisa em nós, para que o mundo melhor se manifeste, né? Um mundo mais pacífico. Então, a primeira pergunta reflexiva que eu trago aqui para vocês é: quais atitudes eu devo ter para colher escolhas ou colher opções e não colher a dor? E eu quero que vocês pensem um pouco nessa pergunta. Repete. Quais atitudes eu devo ter para colher escolhas ou colher opções e não colher a dor? Pode falar. Não, eu tinha pedido para você repetir mesmo a pergunta, tá ótimo. Ah, eu quero que vocês pensem um pouco nisso, porque tem tudo a ver com comunicação não violenta. Como que eu crio pontes? Como eu destruo os muros ao meu redor? Como eu crio todas as conexões? Como eu dou um passo em direção ao outro e eu paro de evitar os conflitos? Porque evitar os conflitos faz com que a gente coloque o que é embaixo do tapete e o monstro cresça, né? Então, hoje eu quero compartilhar aqui um pouco só desse conhecimento, que é um estudo gigantesco, né? Para você olhar para dentro e acessar o seu autoconhecimento. Então, assim, eu trago uma parte do meu conhecimento para que você use a seu favor e acesse o autoconhecimento. E assim, você vai conseguir praticar o bem para si e para quem estiver ao seu redor, nesse plano micro e depois reverberando para o macro. Tem um conto, enfim, não sei como eu trago essa história para vocês, acho que é um conto. A pessoa estava assistindo noticiário e estava vendo mais uma guerra acontecer. A gente pode dar os exemplos de hoje, né? De novo, a guerra chegou a momentos de ápice de violência, como no Oriente Médio, né? Entre Israel e Palestina, ou a guerra na Ucrânia, que tem mais de 2, 3 anos. Então, a pessoa vendo, olhando esse noticiário, ela decide, ela toma uma decisão, ela fala: eu estou cansado disso, eu não quero mais isso para mim. E daí, nesse momento, essa pessoa pega o telefone e liga para o irmão com quem ele não falava há décadas e fala: eu te perdoo, eu quero me relacionar com você, eu quero a paz entre nós. Então, é esse o poder que a gente tem na nossa comunicação e nos nossos relacionamentos para criar a paz que a gente tanto deseja no mundo, que é a velha frase de Gandhi e tão maravilhosa, né? E tão atual. Então, olhar para o que parte de você, o que é da sua responsabilidade, o que é da sua alçada, para que você faça e dê a sua contribuição para esse mundo. Você quer falar alguma coisa, Renato? Eu vou responder a tua pergunta, mas termina o teu raciocínio primeiro. Não, pode responder, pode interromper à vontade. É engraçado que você comentou sobre Gandhi, e a hora que eu estava aqui pensando na resposta que daria para você, me passou ele na cabeça, né? Antes de dar minha resposta, eu vou te fazer uma pergunta. Gandhi estudou a comunicação não violenta ou a comunicação violenta se inspirou em atitudes como a do Gandhi para ela ser decodificada lá pelo Marshall, né, que é o O fundador Marshall aí Rosenberg, isso. o psicólogo. A psicologia ela vem da filosofia. E a filosofia por trás da comunicação não violenta é da ahimsa. Ahimsa é uma palavra em sânscrito, que vem essa cultura da não violência, a cultura da paz. E Gandhi pregava a ahimsa. É, é, Então, o desenvolvimento desse conhecimento que chega hoje com o nome comunicação não violência é um conhecimento que foi decodificado, vamos dizer assim, foi organizado por Marshall Rosenberg numa prática mais atual e até com abordagens um pouco mais técnicas para a nossa sociedade ocidental, enfim, conseguir
incorporar isso de verdade, mas que vem de uma filosofia indiana que é o ahimsa em sânscrito, que é o princípio da não violência. Perfeito. O meu sentimento, eu não saberia expressar numa palavra, mas para responder o que você perguntou, eu acredito que a gente precisa ter a coragem de olhar para dentro de nós mesmos, né, e agirmos com a verdade. Porque eu vejo que é muito comum na filosofia, nas religiões, enfim, a gente encontrar solução para tudo, né? Mas como você disse no começo da nossa conversa, ou foi a Cláudia, alguém falou que a gente precisa colocar em prática, né? E para realmente trazer essa paz para o mundo, esse pensamento aí do Gandhi de que seja você, né, aquilo que você quer para o mundo, alguma coisa assim, você deve saber a frase melhor. Eu acho que essa seria a Essa mesmo, essa resposta, mesmo. né? Essa seria a resposta, porque não adianta a gente querer, né, que um líder religioso, um líder político, o meu vizinho, eu quero que todo mundo melhore, faça alguma coisa de bom, mas eu estou olhando para dentro de mim mesmo e estou fazendo as mudanças necessárias para que isso realmente aconteça, né? E eu ouso dizer que a maioria de nós não está fazendo, né, pelo menos o máximo, né? A gente pode fazer uma ou outra vez, né? Esse nosso movimento é uma amostra da nossa boa vontade em tentar assim, mas e no nosso dia a dia, né? E com aquele que pisou no seu calo, né? Porque amar quem te ama também é muito fácil, né? Enfim, Exatamente. então eu não vou me estender demais, você já entendeu a minha resposta. Esse é o Já, meu e ponto de eu vista. quero trazer algumas ferramentas para ajudar individualmente cada um de vocês a trazerem mesmo as respostas internas para fora de um jeito coerente com seus valores, né? Então, assim, dando trazendo o lado racional e conectando com o lado emocional, trazendo esse equilíbrio nas suas decisões. Para que vocês tomem essas decisões, né? Então, nesse nível cognitivo abstrato, e coloquem na prática, na ação. Então, eu vou trazer aqui, vou deixar depois para vocês de tarefinha de casa, eu sou a louca da tarefinha de casa, do autoconhecimento, mas eu quero compartilhar porque é uma ferramenta muito útil para a humanidade, assim. Então, espalhem a palavra depois. Mas, então, voltando aqui, a grande questão agora é. E essa palestra aqui hoje, essa conversa, vai trazer esse chamado. Quais atitudes eu preciso tomar em mim, né, de modificações, de decisões para que eu melhore, né? Então, assim, agora um convite mesmo para cada um de vocês. E se vocês quiserem abrir o microfone ou escrever no chat, fiquem à vontade. Pense em uma única coisa, uma só coisa, que precisa existir para termos um mundo melhor. O que seria isso? Essa única coisa, o que é para você? Denis, Que mais? Humor. Gente feliz não enche o saco de ninguém. Então, você ter Adorando. senso de humor é a melhor coisa que existe no mundo. Isso traz leveza. Pat Adams nos ensina, tem grandes estudos que falam sobre isso. Então, eu dou muita risada e faço o nego sorrir para ninguém encher meu saco. Coisa mais linda isso. E aí, aproveitando a deixa, eu quero te perguntar sobre essa questão que eu estou trazendo nas palavras. Quando fala para mim a arte da comunicação não violenta, logo para mim vem palavras que possam ser trocadas para que não atinja o outro de maneira que ele se sinta ferido, que ele se sinta agredido, que ele se sinta para baixo, que ele se sinta mal.
e aí você pode, sabe, conversar, dar a mesma, trazer a mesma mensagem, mas de forma diferente. Só que da maneira como você começou o nosso bate-papo, eu já entendi a arte da comunicação não violenta no interno. E você fazer essas reflexões, não sendo violento consigo mesmo, e também tem essa forma de expressão externa, né? Então, é isso, eu viajei, mas vamos sorrir, porque sorrir é só alegria, Não, né? gente. E a alegria, o sorriso, o bom humor aumenta a imunidade. É o que está todo mundo precisando. Então, por favor, sorriu. E quem sorri também tem longevidade como consequência, como sequela. Então, esse bom humor não só traz leveza, né? Traz muitas coisas positivas. A comunicação não violenta, eu ouso dizer que é tudo isso que você pensou aqui agora ao mesmo tempo. Não tem uma possibilidade, então é A ou B. Eu vou trazer técnicas, esquemas, enfim, vou trazer isso também, né? Agora, o que eu acho que resume a resposta para você, a gente pode trocar a comunicação não violenta, a CNV, por que é a Fabi Maia, que é uma pessoa que estuda há mais de 20 anos comunicação não violenta, ela fala comunicação na verdade, né? E a verdade não é a verdade a minha e a sua, né? A gente sabe que diferentes olhares, diferentes perspectivas, né? Eu posso ver um círculo daqui, você pode ver um quadrado daí. Eu não estou falando de impor a minha verdade. Eu quero falar de meus sentimentos e das minhas necessidades como ser humano. E eu quero encontrar quais são as suas necessidades e saber quais são os seus sentimentos como ser humano, para que isso venha à tona e eu consiga compreender você da sua perspectiva e você me compreender da minha perspectiva. E a gente juntos traçar um caminho que pode ser o meu, ou pode ser o seu, pode alguém ceder, ou pode ser uma terceira via construída em conjunto, para que as suas necessidades humanas sejam atendidas e que os seus sentimentos sejam validados. Então aqui a gente não fala nem de sentimento positivo nem de negativo, mas de reconhecer por exemplo, isso me deixa triste. De entender, eu falo assim, nossa, eu vejo a tristeza em você. A sua tristeza também importa para mim. Eu tô vendo, eu quero saber como eu faço para mudar isso. Então é o que a gente fala, né, de se importar. Se importar é trazer para dentro, né? É trazer para o coração. Então, essa comunicação, na verdade, é o se importar com o outro. E daí não tem como ser violenta quando a gente realmente se importa com o outro, né? Trazendo, acho que eu respondi um pouco sua pergunta. Não, não, sim, ótimo. E aí eu gostaria de saber se eu respondi também a sua pergunta através da alegria. E tem um jogo, né, o Grok, né, de Grok, cartas, eu tenho aqui o Grok, sim, também maravilhoso, tem, que fala das necessidades e sentimentos. E é justamente maravilhoso. essa É questão que legal você trabalhar em trouxe aí. empresa, trabalhar em casa, trabalhar com as crianças, isso é incrível, Grok. É, eu vou trazer uma perspectiva para vocês. Eu adorei as palavras que vocês trouxeram. A minha perspectiva para vocês que essa única coisa que cada um de vocês pensou algo diferente, né? Uma palavra diferente. Tudo isso vai ser alcançado quando a gente desenvolver relacionamentos de verdade. Então, essa única coisa que cada um de vocês pensou, ela vai ser alcançado quando desenvolvermos relacionamentos de verdade. Então, como a gente está trazendo aqui, eu já trouxe esse exemplo antes, no início da nossa conversa. Se você pensou, por exemplo, em paz mundial, né? Que a paz mundial seria essa única coisa que precisa existir para termos um mundo melhor, né? Essa paz, ela só existirá se ela vier primeiro de dentro de cada um de nós. Então, se você não tem paz na sua casa, se você não tem paz no seu trabalho, não tem como existir paz no mundo. Porque as guerras, os grandes conflitos, eles acontecem de pequenas discordâncias que vão escalando, 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 até chegar e eclodir numa enorme guerra. Então, o que eu quero trazer aqui para vocês é que essas questões
pequenininhas, elas vão tomando um rumo e tomando uma proporção, né? Que inicialmente parece um pequeno conflito. Quem aqui já não brigou em algum relacionamento afetivo, amoroso, por uma questão muito besta? Eu lembro que no antigo relacionamento eu tive uma super briga por um adaptador de energia do aquecedor do quarto. E o negócio escalou assim, parecia a Terceira Guerra Mundial. E daí, quando a gente cai em si, você fala, nossa, mas o motivo da briga foi o adaptador da tomada do aquecedor do quarto. Do tipo, né? Então, é só um exemplo, de como esses conflitos eles começam pequenos. Então, como desenvolver um relacionamento de verdade? E essa também é uma única coisa, que é a palavra conexão. A CNV também, algumas pessoas, eu também já vi a Fabi Maia trazendo essa terminologia, em vez de comunicação não violenta, é conexão na verdade. Essas são várias visões, né, da mesma coisa, do que a gente está tentando transformar na sociedade. Então, o Tony Robbins, esse coach famoso internacional, ele tem uma frase bem bonita sobre isso. Ele fala que a qualidade dos nossos relacionamentos está baseada na qualidade de nossas comunicações. E as nossas conexões, na maioria das vezes, eu falo nossas porque eu sou completamente imperfeita, tá? Não é porque eu estudo um pouco mais isso, ou estou mais em contato. Quando a gente está mais em contato, a gente tem mais responsabilidades, óbvio, né? Porque a ignorância é uma benção, mas uma vez que você sabe onde você poderia estar e o que você poderia fazer, a sua responsabilidade aumenta. Então, eu sei do que eu estou trazendo para vocês. A aplicação no dia a dia é um desafio para todos nós, porque eu também sou ser humano. Assim como um oftalmologista também tem problema de visão, uma mulher ginecologista também tem problemas ginecológicos, ou uma psicóloga como eu também tem meus problemas psicológicos, né? Nós somos todos seres humanos, não conseguimos escapar de todas essas questões. Então, a questão aqui é que as nossas conexões, elas não são de verdade. Elas são todas conexões condicionadas, não todas, todas é uma palavra muito forte, mas na sua grande maioria. São conexões condicionadas. Então, se a pessoa for de tal jeito, eu me conecto com ela. Então, a gente pode até brincar no linguajar atual. Eu sigo, eu compartilho, eu me inscrevo, eu salvo, qualquer coisa. Agora, se aquela pessoa não for do jeito que eu quero que ela seja, se a projeção, a idealização que eu tenho dela não for a realidade que ela me apresenta, então eu excluo, eu deleto, eu cancelo. E essa é a grande questão do mundo atual, né? E, e agora, sobre a questão que eu trouxe anteriormente de conhecimento, autoconhecimento e a prática do bem, eu quero trazer isso sob uma nova perspectiva. Ahn, e talvez aqui mais um chamado para vocês, mais uma oportunidade, de vocês se olharem para fazer com que esse mundo melhor aconteça. E aconteça na vida de cada um de vocês, que daí vai acontecer na sua comunidade, do seu bairro, na sua sociedade, na cidade, e por aí vai se expandindo, né? Para que essa conexão real aconteça. Três passos, né? Então, primeiro, eu me conheço, essa importância desse autoconhecimento. Segundo, eu conheço o outro, que é a importância do conhecimento. Aqui, né, trazendo, em outras palavras, eu abro espaço para o conhecimento do outro, para que o outro seja quem ele realmente é e traga sem medo de retaliação e traga para mim quem ele é sem medo de julgamento. E o terceiro ponto é eu ponho esse meu autoconhecimento e tendo esse espaço aberto em mim para que eu conheça o outro, eu consiga praticar o bem em mim e para o outro, com atitudes que conectam e não que nos separem. E daí, a partir desse momento, dessa autoobservação e dessa consciência, né, desse awareness, que é essa palavra bonita do inglês, né, awareness, eu consigo tornar as conversas mais
conectadas, ou conectivas, melhor, né? As conversas mais conectivas para ter esses relacionamentos de verdade. Então, essa acho que é o fácil dos três passos, que é um difícil, é um simples que não é fácil. Vocês conseguem entender isso? O simples que não é fácil? Porque o simples que não é fácil acho que é o mais difícil de colocar na prática, né? A gente está numa sociedade que tem muito conhecimento, ainda mais com a inteligência artificial. A grande questão é ao fazer, é a prática. Esse é o pulo do gato. Alguém quer trazer alguma coisa? Não, vou só te lembrar que eu já te Eu coloquei quero como conversar. co-host desde o início da reunião, tá? Se você quiser compartilhar alguma tela, Vou você compartilhar agora. já está habilitada, tá? Então, E perfeito. lembrar todos aí que é um bate-papo, então podem falar com a Thaís, ela não morde, não. Não, pode interromper à vontade. Eu vou falando, eu planejei algumas coisas para falar, obviamente, mas pode me interromper. Super É, tranquilo. eu quero conversar mais aí, Renato, Thaís. Tá bom, vamos lá, vamos lá. Como que vocês querem que eu faça? Eu inicio a apresentação aqui, a gente faz bate-papo depois, pode ser? Tá bom, pode ser então, sem problema. Então tá, daí você traz tudo, vai juntando os pontinhos aí. Deixa eu só compartilhar então a tela. Share, tarará, aqui. Prontinho. Agora vocês estão vendo o que eu tô vendo, certo? Bora lá. Tá todo mundo conseguindo enxergar a apresentação? Tranquilo? Sim. Então tá bom. Então, começou do final, que maravilha. Essa sou eu. Você pode ampliar um pouquinho o tamanho Eu da. posso. Ah, aqui, para mim eu já ampliei. Vocês já ampliaram aí? Eu não sei como ampliar para todo mundo, na verdade. Ah, então fique em paz, está dando para enxergar. Ampliar Tá seria dando para enxergar? precioso, tá ótimo. Tá. Então tá bom. Então, o que eu quero trazer aqui nessa palestra de comunicação não violenta é como que eu faço para alinhar a minha verdade com a verdade do outro, as minhas vontades, como eu faço para tomar decisões para que eu vá para a prática. Eu acho que a gente consegue daí sair da teoria e ir para o mundo real, ir para o cotidiano. Então, eu quero ajudar vocês aqui com essas ferramentas a conectar pontos dentro de vocês e especialmente conectar coração e a mente, né, a parte emocional e a parte racional, para que vocês consigam ir para a prática e tomar decisões. Uma das perguntas mais importantes da CNV é o que mais cuida de mim nesse momento. Então, quando eu cuido de mim, quando eu cuido da minha paz, eu cuido da paz no mundo. Isso é autorresponsabilidade, isso é transformação. Então, essa pergunta, o que mais cuida de mim nesse momento, é uma pergunta da comunicação não violenta. E daí, o que mais cuida de mim vai me ajudar a tomar boas decisões. Então, como que eu faço para assumir controle da minha vida e ter mais autoconfiança e tomar boas decisões? Porque aqui a gente está querendo trazer uma sociedade, construir juntos uma sociedade que seja de bons relacionamentos e bons acordos. E eu, na minha clínica, no consultório, eu sempre me deparo com perguntas de pessoas que estão enfrentando a ambiguidade, que sentem culpa de tomar uma decisão, de ter medo de se posicionar, de sair de cima do muro. Então, esse exercício é um exercício que fica para vocês, para a vida pessoal e para profissional também, que é dividir uma folha em quatro mesmo e, e, e se posicionar e tomar sua escolha. E depois a gente traz a questão das emoções juntos com os valores e a comunicação não violenta. Então, o que eu ganho fazendo X? Então aqui eu posso colocar qualquer coisa. Eu vou dar um exemplo bem básico, bem assim, nada a ver, só para vocês entenderem. Então, o que eu ganho fazendo mestrado? E daí do lado direito, o que eu ganho se eu não fizer o mestrado? Porque em tudo, em todas as nossas ações, né, tanto fazendo como não fazendo, eu tenho um benefício. Então, anotar isso, colocar em itenzinhos mesmo, o que eu ganho fazendo mestrado ou o que eu ganho se eu não fizer o mestrado.
Ou o que eu ganho me separando da pessoa? Ou o que eu ganho demitindo meu funcionário? O que eu ganho se eu não me separar? O que eu ganho se eu não demitir esse funcionário? Então, dá para vários contextos. O que eu quero trazer aqui é a autoconsciência através desse exercício. E daí a parte de baixo, porque tudo tem um ônus e um bônus. Essa é a grande Thaís, questão. Oi, a gente, é só uma coisinha, a gente está vendo a sua última tela ainda. na última tela, eita, nós, vocês não estão É, vendo sejamos luz. Eu não tô, não, por isso que eu não estava Eita, entendendo. aqui, ó. Vocês não estão vendo eu passar os slides? Não, Agora sim, mas estava parado na última tela. Jura? sim. Ó, É, eu vou aumentar aqui a apresentação. Vê como se vocês conseguem ver. Vocês estão vendo agora? Vou do mesmo tamanho. Do mesmo tamanho, igualzinho. verdade, mas antes estava na sua última tela, com a sua foto. Isso. A Não gente estava não nessa viu tela. você passando nada, estava só lá É, na última é, Mesmo. página. é, Tá, agora vocês estão na tela certa, pelo menos. acho que sim. Você é de Libra, Agora está Thaís? naquele quadradinho o que eu ganho fazendo X, o que eu ganho somente Isso, é Y. isso aí, é isso aí, é onde estamos. Tá. Que bom, porque aparecia para mim e não aparecia para vocês. Então tá bom. E daí a parte de baixo dessa, que é o que eu perco fazendo, por exemplo, entrando no mestrado. E aqui você pode dar vários vídeos. Eu perco tempo de qualidade com a minha família, eu perco o tempo de descanso depois da semana de trabalho, X, né? O que que você perde? Por tomar essa decisão. E o que que você pede se você não fizer isso? Eu perco uma oportunidade de atualizar o meu currículo e talvez ter uma progressão na carreira, X. Então, assim, isso é extremamente individual, né? O que a gente fala dessas decisões subjetivas. E esse quadro, ele vai conseguir orientar vocês a irem para a prática, a tomarem boas decisões, para terem bons relacionamentos e bons acordos. Essa é a grande questão. Agora, eu vou mudar de slide. Me fala se mudou aí. Mudou para vocês? Não, Eita, então deixa eu. Aqui mudou. vai ter que mudar. Tá. Então Eu agora eu vou sei aumentar quem eu aqui. sou e o que Pronto. basta. Isso, maravilha. Então, eu vou ficar aqui mesmo. Não vou conseguir colocar no modo apresentação do PPT, no apresentação de slides, porque senão aí não passa para vocês. Eu sei quem eu sou, isso basta. E daí aqui, a grande questão é de olhar para esse retrato. Eu vou tirar uma foto, porque a Thaís de hoje, né, de abril de 2025, não vai ser a Thaís de abril de 2035, como não é a Thaís de 2015 ou 2005. Então, aqui eu vou tirar um retrato de quem eu sou hoje para tomar essas decisões. Então, quem eu sou hoje, eu preciso olhar para dentro e entender quais são os meus valores. Então, aqui a minha proposta de vocês é de vocês escreverem mesmo quais são os valores mais fortes para vocês, né? E desses 10 valores, vocês vão colocar eles em ordem de prioridade e ficar só com os 5 primeiros. E daí eu vou colocar nessa tela aqui para vocês se inspirarem. Estão vendo os valores? Sim. Eu vou diminuir um pouquinho para que vocês consigam ver todos. Pronto. A primeira palavra é dinheiro, a última é participação. Exato. Se vocês conseguirem escolher 10 daqui, e desses 10 colocar em ordem de importância para vocês, e cortar os últimos 5, ou só ficar com os 5 primeiros, a gente já vai para a conversa seguinte. Vocês conseguem fazer? É tipo 5 minutinhos vocês conseguem, eu tenho certeza. Eu vou conectar o meu computador aqui, que avisou que tá sem bateria. 10 segundinhos. Pronto. Bom, você está convidando a todos fazerem esse exercício nesse momento, certo? Estou. Porque é um exercício rápido esse. O outro não é muito, mas esse é. Eu quero saber se todos vocês estão conseguindo achar a palavra, ou as 10 palavras, pelo menos, para iniciar. Vou fazer.
Como eu tô com a tela compartilhada aqui, deixa eu ver o modo de exibição, porque eu não tô vendo vocês. Talvez porque eu tenha te colocado no spotlight. Agora você está vendo? Agora eu tô vendo, agora eu tô vendo. Pronto. Vocês querem que eu fale os valores e vocês anotam os 10 mais ou não precisa? Tá bom. Não, a sua proposta é um espelho do que eu sou e não do que eu quero ser. Do que você é hoje, do que é importante para você hoje, Não, que são esses valores que vão refletir a sua identidade hoje. tá. E por que desse exercício? Tudo que entrar em confronto com esses 5 principais valores vai gerar conflito. Seja no relacionamento, na família, no trabalho, qualquer lugar que vocês forem. Enfrentou o valor coração, o valor núcleo seu, vai ter conflito. E tá tudo bem. Mas pelo menos vocês já estão sabendo. Tá. Como eu já fiz, eu vou aproveitar e vou te falar uma coisa. Às quintas-feiras, a gente deixa o grupo para receber todo o trabalho, o compartilhamento do convidado da noite anterior, tá? Eu acredito que você não esteja no grupo. Então, você vai ter duas opções. Eu te mando um convite, você entra no grupo, eu te nomeio como administradora do grupo, porque só assim você vai conseguir postar. Tá bom. E você compartilha todo esse material que você está colocando e também o seu site, seu Instagram, seu trabalho. É o dia de você e a Cláudia, que fez a vibração, divulgarem o que Tá vocês bom, querem divulgar, tá? tá bom, tranquilo. Tem mais Vocês alguém? conseguiram? Todo mundo terminou? Perfeito. Aqui eu estou dando o caminho para vocês da paz mundial interna, né? Porque tudo que entrar em conflito, por exemplo, um dos meus principais valores é a honestidade. Quando eu trabalhei no setor público, eu era concursada, me colocaram numa reunião que não estava na pauta, obviamente, para falar sobre fraude de licitação. E eu, hã? Né? Do tipo, como assim? Isso vai contra o meu valor de honestidade. E foi uma questão que eu não poderia entrar em conflito com ninguém lá, porque estava de cima até abaixo, não tinha com quem. A ouvidoria estava lá, o jurídico estava lá, a chefe de gabinete estava lá, estava todo mundo lá. E isso entrou num conflito tão grande para mim que eu não tive escapatória e eu comecei a adoecer. Eu falei assim, eu não faço parte disso, isso é contra os meus valores. E para não ir, eu não tinha como enfrentar todo o sistema sozinha. Eu falei assim, quem sou eu na fila do pão aqui, no meio de tudo isso? Eu falei assim, se eu não concordo com isso, o que eu estou fazendo aqui? Então, eu acabei entrando em depressão e a minha decisão foi a exoneração, foi sair do cargo. Porque esse foi um conflito tão grande que eu falei, e eu, assim, depois que eu saí, eu falei assim, nossa, a depressão só me mostrou um caminho que, assim, que eu já não tinha mais saída, já não era mais lugar para mim. Depois, óbvio, a depressão não é em si fofa, nem um pouco, né? Mas depois que você sai dela, você fala, poxa, eu agradeço o que me mostrou, o que me deu forças para sair daqui. Então, aqui eu estou dando um exemplo para vocês muito pessoal, mas, por exemplo, se eu estou começando a conhecer alguém, um namorado, e eu vejo que ele comete algum ato de falta de honestidade, eu não vou deixar esse relacionamento ir para frente. Vai gerar um conflito para mim e vai me direcionar para a vida que eu quero ter. Então, por isso que eu quero que vocês tenham isso para vocês e façam esse exercício a cada 6 meses, né? Para essa atualização interna do software, né? Do iOS interno de vocês, porque vocês conseguem prever o que vai gerar conflito. Pode falar, Claudia.
É o Denis, na verdade. Cláudio. É assim, quando você diz que faz esse movimento e já percebe que a pessoa ao seu lado, seja ela no profissional ou pessoal, não tem esse valor que para você é inegociável, não é possível isso ser conversado, ser ajustado para que. Porque, assim, foi a minha impressão, tá? Quando você trouxe esse exemplo, corta esse cara porque ele já não tem honestidade. Mas talvez não seja um momento que ele, sei lá, por alguma razão, algum outro motivo, faltou sim a honestidade ali naquele momento, mas não deixa de ser um cara honesto. Foi naquele momento que aconteceu. E aí existe uma maneira de ter essa, de você perceber isso, ter uma conversa, aprofundar algo para entender se ele está sendo contra os nossos valores mesmo ou não, enfim. Não sei se deu para entender o que Entendi foi. super, entendi super. Deu a impressão que eu estou cancelando a pessoa, né? Vamos lá. Nesse exemplo específico, eu sou uma pessoa que conversaria abertamente sobre o que me incomodou, porque também isso já faz parte de uma educação não violenta. Falar, assim, os incomodados que se expressem, esse é um lema. Os incomodados que se expressem sempre. Eu falaria, né? Agora, mostrando que, para mim, aquilo foi um ato de desonestidade e eu não concordo com isso. Não faz parte da minha vida. Agora, a mudança interna é só da pessoa. Eu não vou agir para transformar ninguém. Eu posso dizer, olha, na minha perspectiva, não. Mas a mudança de posicionamento, de atitude, é só da pessoa. Eu não vou convencer a pessoa que ela fez algo, ou que a corrupção é errada, sendo que a perspectiva Entendi, dela, a corrupção é certa, por exemplo, né? Eu não entendi. vou entrar. A transformação é sempre do interno para o externo. Então, na psicologia, a gente aprende muito isso, né? Todas aqueles relacionamentos que a pessoa vem como um salvador do outro, né? É sempre dar errado. Ninguém salva Perfeito. ninguém, a gente só se salva. Uma coisa é você estender a mão para quem está pedindo ajuda. Perfeito, perfeito. Agora, você fazer pelo outro. E eu já cometi esse erro. E esse é um erro, assim, gravíssimo, tá? Eu assumo aqui tranquilamente. O meu ex-parceiro tomava multas. E ele pedia minha carteira. Eu não dirigia, mas tinha carteira. Ele falou assim: posso passar para sua carteira? Eu falei: pode, imagina, pode. Eu não dirigia, tá tudo bem. Até o momento que eu falei assim: nossa, eu tô. Sei lá, passou um pouquinho mais velocidade, passou no sinal vermelho, estacionou no lugar errado, tudo coisa besta. E daí eu caiu a minha ficha. Eu falei assim: gente, eu tô sendo cúmplice, de uma pessoa que não tá respeitando a lei. E daí, estando no relacionamento, ele falou assim: me dá a carteira? Eu falei: não, não vou dar. Não vou mais assinar multa por você. Por quê? Autorresponsabilidade. Porque se eu continuar tapando buraco para ele enquanto ele vai cavando buraco, ele nunca vai aprender. Uhum. Ou eu posso ser cúmplice, por exemplo, eu ia passar no sinal vermelho e atropelar alguém. Porque eu disse amém, né? E fui encobertando, e fui me encaixando, e fui aceitando durante esse tempo todo. Eu fui. Ele fez o buraco, eu fui lá e pus a escada. Ele fez o buraco, eu fui lá e pus a escada. No momento que eu falei, não vai ter mais escada, eu virei a perversa, o monstro. Eu virei a pessoa mais grotesca da face da Terra, a egoísta e outros nomes, né? Porque não me custa nada, mas custa meus valores inegociáveis. E daí, adivinha o que aconteceu? Primeiro, ele ficou bravo, obviamente. Depois, ele não aprendeu, continuou tomando multa, perdeu a carteira, perdeu o carro, teve que fazer a escola de novo, teve que fazer a prova de novo. E daí, ele começou a andar na linha e a não desrespeitar as regras da sociedade. Sim, sim. Pronto. E Não, daí, e perfeito. daí temos um cidadão que quis mudar pela dor, mas tudo bem, é a opção dele. Mas você entende essa mudança de perspectiva? Quando você é a bozinha, a tentar ser a salvadora, para depois chegar num papel de falar assim: olha, não vou te tirar desse buraco, crie força nas suas próprias pernas para você sair daí, e a pessoa vai ter que criar. E essa é daquela metáfora que é o mesmo exemplo daquela metáfora poxa, tadinha da borboleta, não consegue sair do casulo, deixa eu cortar o casulo.
e ela nunca vira uma borboleta e nunca consegue voar, porque não tem força suficiente. Uhum. Então, assim, é Perfeito. muito do desejo interno de reforma íntima, como Sim. se diz, Não, né? o sentido foi, a pergunta foi nesse sentido mesmo, assim, se daria, se teria uma conversa, se a comunicação violenta daria o tempo para que essa pessoa, ela por Sim. ela mesma, ela não ferisse mais os seus valores, que foi o que eu entendi, o que acabou Sim, acontecendo, e ela eu vou trazer aprendeu. essa conversa aqui para vocês no próximo slide, acho que no próximo ou no seguinte. Que existe um passo a passo para isso, e é fácil de. Eu tentei trazer aqui o mais masticadinho possível, assim, o mais fácil de aplicar para o dia a dia mesmo, tá? Para que isso aconteça, só que vai depender da outra pessoa, não depende muito da nossa boa vontade nesses casos. Então, eu vou tirar daqui, e assim, eu espero que vocês já tenham essa fotografia, esse raio-x da alma de vocês, tá bom? Para prever conflitos. E agora a gente vai saber como lida com eles, né? Quando eu trago aqui, vamos lá, próximo slide. Quando eu trago aqui esse exercício da folha cortada no meio, do que fazer, né? O que eu ganho fazendo, o que eu perco fazendo, e eu trago esse exercício dos valores, eu uno os dois, eu falo, poxa, a honestidade para mim é um valor central. Então, em qual das respostas dos 4 quadrantes a honestidade está presente? E daí eu consigo colocar a minha emoção, a minha alma, o meu valor inegociável, junto com uma decisão racional. E daí vocês conseguem mapear com os seus 5 valores, que é a fotografia do seu coração hoje, de quem é você, e mapear nas respostas que vocês deram nos 4 quadrantes, onde está presente os seus valores principais. E daí sim tomar uma decisão. Sair ou ficar no emprego, entrar ou não no mestrado, ficar ou não nesse relacionamento, enfim, os próximos passos. Sejam pequenas decisões ou grandes, né, e decisões muito importantes. Então, eu trago isso como uma comunicação não violenta interna, para que esse primeiro passo seja conosco, que eu não seja violenta comigo nas minhas próprias decisões, beneficiando os outros, sendo a esposa perfeita, a filha perfeita, a colega perfeita. Porque isso é o que muitas vezes eu vejo também em consultório. Eu passo por cima de mim. Eu me abuso para que o outro seja feliz, para que o outro tenha paz. Então, tem um preço muito elevado nisso. E o que eu quero trazer para vocês é essa consciência, essa autoconsciência, para que as decisões também sejam pacíficas, né? Não basta, agora necessidades, sentimentos, terceira via construída em conjunto, aplicamos a CNV. Se fosse assim tão fácil, todo mundo já faria, né? Então, esse match, né, da mente com o coração, é trazer a nossa consciência pacífica para tomar as nossas atitudes no mundo. E daí, a grande. Que daí eu já vou entrando mais na comunicação não violenta tradicional que a gente mais encontra nos livros, é essa roda das emoções que eu vou passar para vocês, tá bom? Então, quem não viu, veja o filme Divertidamente, o 1 e o 2. O 2 está maravilhoso. Quem não suou frio lá com a ansiedade rodando ao redor da mesa de controle no Divertidamente 2, precisa ver, vai se identificar muito. E aqui nessa roda das emoções tem as 5 principais emoções e o que vem delas derivado, né? Para entender como eu estou me sentindo. E essa a gente chama de psicoeducação das emoções. Essa roda facilita muito para quem não tem muito contato com o tema e entender o que está vivo em mim, para também conseguir fazer essa ponte e entender o que está vivo no outro. Então, primeiro eu me conheço. Então, o que eu observo é o centro intelectual, que a gente terminou a palestra de um ano atrás aqui, né? Centro intelectual, o centro emotivo e o centro intuitivo. Então, o que eu observo, o que eu vejo, esse centro intelectual, é o que eu estou vendo acontecer ao meu redor, né? O que eu estou sentindo, né? Meu centro emotivo. O que está reverberando? Eu tô com raiva, eu tô angustiada, eu tô triste, eu tô ressentida, eu tô
depressiva. O que está acontecendo comigo aqui dentro, né? E depois, o que eu necessito? Partindo do que eu vejo, do que eu observo. Tem todo o meu cognitivo, meu racional. Depois, nos meus sentimentos, eu reconheço o que está vivo. Eu sinto tristeza. Puxa, ai, eu tô com muito medo. E o medo, por exemplo, na minha vida, o medo é um dos mais presentes. Eu tenho muita alegria, mas também eu tenho muito medo. E eu consigo já identificar isso, com mais, né, tendo essa autoobservação ligada, falo assim, é medo, deixa eu acolher o medo, né? Então, o que eu tô sentindo? E o que que eu necessito, então, para passar por esse medo sem ignorá-lo? Para passar por essa raiva sem ignorar a raiva, sem fingir que ela não existe? E um exemplo que eu dou, assim, uma vez tive um problema com a Claro, e daí eu tive que ligar, e fiquei 3 horas na ligação, e passando, né, de telemarketing para telemarketing, lá, aquela coisa toda, 1000 vezes contando a mesma história, eu fui ficando nervosa, eu falei assim, eu não vou gritar, eu não vou sair do meu centro. E daí eu tava com o celular e contando 10 milhões de vezes a mesma história até resolverem. E eu peguei daí uma escovinha de faxina, de limpeza, arrastei o meu fogão e comecei a limpar todos os rejuntes dos azulejos na força do ódio, mas eu tava com ódio. Eu falei, eu não vou gritar, ela é só uma funcionária, ninguém tem nada a ver com isso, eles estão só tentando obedecer. E eu fui super descontando minha raiva na parede e a minha cozinha ficou brilhando. No final da ligação, horas depois, eu falei, nossa, que cozinha linda! Tá, então, assim, eu transmutei a minha raiva sem ofender, sem humilhar ninguém. E eu consegui ter o meu problema resolvido sem ser esse vulcão em erupção, né? Porque hoje em dia a gente vê vulcão em erupção até em rede social. As pessoas não conseguem mais se controlar e parece que isso está sendo cada vez mais incentivado, né? Esse vamos para a guerra todos armados. E daí, a partir do momento que você tem essa consciência do que você observa, o que você sente e o que você necessita, eu necessitava pôr essa energia da raiva para fora. Então, eu usei a minha faxina da cozinha, de coisas que eu não faço, que é arrastar fogão e ficar limpando atrás do fogão, para conseguir extravasar isso e fazer com que essa necessidade e esse meu sentimento fossem acolhidos. Mas isso aqui é um exemplo bem, assim, caseirinho meu, tá? E aqui, com essa roda das emoções, vocês vão poder expressar o que vocês sentem e ajudar os outros ao seu redor a expressarem o que eles sentem. Essa é a grande questão. Porque às vezes a pessoa não consegue entender que é raiva, que é medo, que é tristeza. E você pode chegar para ela e falar assim: eu acho que você está sentindo raiva, é isso mesmo? E validar esse sentimento no outro. A pessoa fala: nossa, eu tô sentindo raiva, é isso mesmo. E ajudar a pessoa a trazer para fora isso que ela não está conseguindo nomear. E daí o outro slide, que daí aqui é essa técnica da conversa, que você, poxa, mas não vai conversar com ele, vai cancelar logo de cara? Não, vamos conversar. É aqui a conversa da comunicação não violenta. Nessa conversa da comunicação não violenta, cadê vocês aqui agora? Sumiu, pronto. Nessa conversa da comunicação não violenta, a gente tem essa regrinha aqui, tá todo mundo vendo? Observar fulana quando eu vejo, e daí é os fatos, né? Por exemplo, o livro espalhado pela sala, meu sentimento, eu fico inquieta, ou eu fico triste, ou eu fico com raiva. Qual que é o sentimento que vem? Daí a necessidade. Qual é a minha necessidade não atendida? Porque eu preciso de conforto quando eu chego em casa, eu preciso de ordem, eu preciso de uma casa que traga esse sentimento de acolhimento para mim. E daí pode ser qualquer necessidade não atendida que você perceba, né? E daí o quarto passo da comunicação não violenta é fazer o pedido. Tem gente que usa a palavra por favor, e eu também uso de vez em quando, mas semanticamente o favor, a gente sempre usa, se eu te faço um favor, você me deve algo. E na comunicação não violenta, a gente não quer, não é um jogo de débito ou crédito, né? Então, eu gosto de usar muito a palavra por gentileza, que a palavra gentileza gera gentileza. E enquanto o favor gera um dever, né? Gera uma dívida. Então, o pedido vem, por gentileza, você pode colocar os livros onde você achou e você faz o seu pedido específico. E daí você pode checar se o seu pedido tá ok para a pessoa.
né? Então, tá bem, assim, é possível dessa forma? É possível que esse pedido seja realizado? E a pessoa pode concordar ou não com aquilo. E lembre-se que é um pedido e não uma ordem. Então, a pessoa pode dizer não, tranquilamente. E daí eu trago um exemplo para vocês. Na minha família, a gente estava num restaurante por quilo. A minha mãe pediu para a neta dela, para minha sobrinha de 7 aninhos, pegar alguma coisa na outra mesa. E a minha sobrinha falou não. E a minha mãe, que foi criada com, literalmente, tá, gente? Não é metáfora, não. Com um chicote atrás da porta, no sítio, pelo meu vô, ela falou: como não? Eu sou a sua avó. Eu sou uma autoridade. Eu tô te pedindo. Daí eu virei pra minha mãe e falei assim: mãe, você tá pedindo? É um pedido ou é uma ordem? Deve ser um pedido. Daí eu falei assim: então, como é um pedido, ela tem todo o direito de dizer não. Porque se for ordem, diga que é uma ordem. Então, não mescle uma palavra, um contexto passivo-agressivo, que daí minha mãe ela se negou, minha mãe ficou com ranço, já quis obrigá-la a fazer. E uma coisa besta, assim, tipo, pegar o suco de laranja da outra mesa e ela estava entretida com outra coisa e falou: não, você pode? Não, não posso. E ela, como criança, foi bem autêntica. E minha mãe ficou injuriadíssima. Como não? Eu sou sua avó. E daí tem toda uma questão, né, da educação, enfim, daí a gente entra em outros panoramas, mas aqui é só trazendo esse exemplo para dizer que quando é pedido, o não é bem-vindo. E a comunicação não violenta, isso é uma coisa que eu faço sempre na minha vida, para qualquer coisa. Qualquer pedido que eu faço para qualquer pessoa, eu falo, você pode XYZ? O seu não é bem-vindo. Ou seja, eu consigo lidar, eu tenho a maturidade de lidar com o seu não. E eu consigo me planejar ou fazer um plano B através da sua resposta. Você não vai perder o meu carinho ou o nosso vínculo, a minha amizade, por me dizer um não, por colocar o seu limite. Porque ao mesmo tempo que eu incentivo essa pessoa a colocar os limites dela e cuidar do bem-estar dela, eu quero ser respeitada no meu não, quando eu colocar o meu limite para a pessoa. Esse é o pulo do gato. Então, toda vez que você faz um pedido, se você conseguir colocar, poxa, ó, você pode vir me pegar? Você pode me dar uma carona? Mas, ó, o seu não é bem-vindo. Super bem-vindo, inclusive. E eu consigo lidar com isso com maturidade. E essa maturidade que está faltando nas nossas relações. E essa checagem é para entender isso e incluir o outro. Ah, não tá bem assim, você não vai conseguir colocar os livros no lugar? Como que a gente faz? Como que a gente pode criar um acordo para que você tenha as suas necessidades atendidas e eu também tenha as minhas? Como que a gente constrói isso junto? E daí é essa conversa, né, que a gente precisa ter. E a partir dessa conversa, que é a conversa baseada na comunicação não violenta, que é na conexão no que está vivo, né, também, ou que é a comunicação na verdade, que são esses 5 passos, na verdade, né? 6, aqui é observar, né, o que aconteceu, os fatos, entender o que reverberou, o que está vivo dentro de você, que sentimento que veio, qual que é a sua necessidade com aquilo, que é a necessidade não atendida por trás daquele sentimento, verbalizar, lembra os incomodados que se expressem, verbalizar, fazer um pedido, checar para o outro se está tudo bem com aquele pedido. Se não tiver, você convida o outro. Poxa, então me ajuda a criar uma situação que seja confortável para mim e para você, que seja conveniente para mim e para você, para que todo mundo se sinta em paz, tranquilo e leve. Pode falar. Ah, olha como ela está aqui, ó. O Sabe que 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 ela está sorrindo aconteceu? assim? Sabe Deu que ela está DR. sorrindo assim? Primeiro que a gente é meio palhaço. E É. segundo que ela está aqui, ó. Ah, agora eu aprendi. Quando você deixar o negócio ali, faz a dancinha aí que você fez ali na frente. Faz agora. Não está aprendendo o que a moça está falando, não? Não, Hein? quando ele me pedir uma coisa, eu vou falar: não vai dar É, as ideias. para fazer. Não, não, não. É, aí eu vou falar assim, como podemos criar um acordo para que isso aconteça? É, é, é. Ah, É eu um vou falar, pedido e viu, não Thaís? uma Que bom ordem, que, exatamente.
Isso dá um trabalho, Thaís. Dá trabalho, comunicação não Eu violenta achei dá muito super legal trabalho. essa coisa do pedido e da ordem. E para os mais velhos, para os mais conservadores, isso vem muito carregado de ordem mesmo. Eu imaginei minha mãe falando, não, é porque eu sou vó, eu estou mandando, eu quero que faça. E minha mãe, ela vive muito um conflito desse, não são nem com os netos diretos, né? Com os filhos das irmãs, os netos das irmãs dela lá, que são crianças que estão agora com 14 e, sabe, tem uma outra educação. Como você falou, nem vou entrar nesse mérito, porque muitos não têm nem educação. Mas, assim, eles não estão nem aí, eles não olham nem na cara da avó. Quando a gente pedia a bênção, né? Tinha toda aquela reverência, não estão nem aí. Sabe, a ponto da pessoa levar um presente, a pessoa não conseguir, a criança não conseguir falar um obrigado, entendeu? Então, assim, essa coisa que você falou do pedido e da ordem é uma coisa muito. Aí eu falei assim, quando alguém me pedir Quando alguém me pedir, não, alguém para quando eu. fazer alguma. Alguém. Aí eu fui ali na frente e dancei, não vou fazer, numa boa. Pronto. Em vez de criar paz, a gente cria conflitos. Esse slide vai ficar aqui na geladeira, Thaís. Porque Tá aí quando a bom, gente conversar, a tá gente bom, vai olhar. gostei. Ô, Cláudia, eu estou vendo que você É, está fatos deixando a observáveis. receber. Narra o que você vê, sem julgamentos. Isso aí. E vocês vão ver a dificuldade de aplicar isso no dia a dia. Muito, muito, muito difícil. Uma vez a minha irmã, peguei minha irmã brigando com a minha mãe pelo WhatsApp e eu tava com a minha mãe. E daí minha mãe falou assim: essa minha mãe, mãe nervosa, fala bobagem, né? Saiu por qual buraco? E ela ia escrever para minha irmã isso. E daí eu falei, não, mãe, vamos lá. E daí eu trabalhei, respira, trabalhei, não sei o quê. E daí eu falei assim, vamos trabalhar comunicação não violenta. Daí eu falei, o que que você está sentindo? Daí eu tô sentindo raiva, ódio, não sei o quê. Mas por que você está sentindo? Que necessidade não tem? É porque isso, sua irmã, isso, aquilo, tchá, 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 tchá. Eu falei, tá bom, vamos escrever? Vamos. Daí escrever. Eu falei assim, o que você quer pedir para minha irmã? Pede, verbaliza, escreve. Ah, eu quero pedir que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então tá bom. E checa com ela se é possível. Daí ela escreveu um textinho e mandou. E daí a minha irmã, 5 minutos depois, falou assim: você tá do lado da mãe, né? Mas isso é super interessante que você falou agora, porque até no Evangelho fala, né? Não sabeis pedir. E quando tem esse movimento, porque assim, muitas vezes as pessoas querem algo, mas falam outra coisa ou fazem outra coisa, para que aquela pessoa descubra ou ela chegue naquele movimento do que ela verdadeiramente quer, né? Então, sabe aquele convite, né? Ó, cara, vem aqui na minha casa, ou você vai vir no jantar, tal. Aí a pessoa fala, vou ver, né? Mas lá dentro ela não quer ir, Exato. ela não quer ir. Mas aí entra que vai estar 17 graus na sexta, que vai nevar não sei aonde, que vai chover isso, ou que eu tenho que levar o filho na escola e não dá tempo de eu chegar. E aí Uhum. envolve até uma terceira pessoa dando desculpa para não relatar o seu próprio. Que não deixa de ser um pedido, né? O pedido no sentido da sinceridade, de Uhum. dizer para ela assim: olha, neste domingo eu não vou porque eu não quero ir. Aí a comunicação Eu não violenta posso. Não preciso ficar é justificando, né? aí, pois bem, não posso ir. Enfim, tem muito isso também dentro da comunicação, da relação entre as pessoas, né? No consultório, eu ensino muitas pessoas a dizerem não de forma educada. As pessoas não sabem. Porque ou dizem não de uma forma muito estúpida, muito grossa, e a ponto de ofender outra pessoa e humilhar, ou acabam, tipo, cedendo sempre e acaba se perdendo naquela relação sem saber quem ela é. Tá bom, tchau, tchau, Nivaldo, tchau, tchau. E daí a grande questão aqui é olhar para isso olhar para todos nós, né? Na verdade, para mim e para os outros, olhar com amor, com compaixão. E essa frase que você trouxe é aquela frase que também Jesus disse, né? O morno a gente vomita, alguma coisa assim, né? O morno a gente vomita. Não, não, sim, sim. Então, isso já estava na Bíblia, gente, já estava, né? Não, não, sim, sim. Que o seu não seja um não e que o seu sim seja um sim.
que seu sim seja respeitado e o seu não também seja respeitado e honrado. O seu não é sempre bem-vindo, porque quando você diz o não, e é uma segunda frase que eu gosto muito, quem está no meio da comunicação não violenta também usa, quando alguém diz um não, e aí para o casal de novo, hein? Vamos lá. Cláudia, fica com essa. Quando ele disser um não para você, você vai falar, eu agradeço por você cuidar de você. Então, o seu não é bem-vindo. E quando a pessoa fala não, você fala, eu agradeço por você cuidar de você. E daí a gente está numa outra perspectiva. Eu não tenho ranço ou raiva do não que eu recebi porque frustrou as minhas expectativas. Eu gero o sentimento de gratidão, que na escala Hawkes é também um dos mais elevados, né? Eu gero gratidão pela pessoa praticar o autorrespeito. E daí a gente transforma a sociedade. E daí não tem que chegar não precisa na época de carnaval chegar a fazer campanhas de meu não é não, me respeite. Porque a gente ainda está nessa questão precária, que ainda precisa fazer campanha que não é não, né? E daí Depois você me só manda uma ferramenta para mim também, assim, para eu utilizar. Não, é para os dois. Ah, para os é dois, tudo para os O dois. não vai ajudar você e o Ah, meu não vai te não, era ajudar. só para ver se você Um tinha vai me entendido. ajudar e vai te Era só ajudar. para ver se É você tinha, recíproco. era só para ver se você tinha entendido o que eu ia falar, né? Estamos zoando aqui. Então, a outra questão que eu quero acrescentar aqui é que é muito mais fácil a gente perdoar os outros do que se perdoar dos próprios atos, das próprias falas, das próprias ações equivocadas. Tadeu, já te coloco aqui, só vou concluir meu pensamento. E daí, na autoflagelação, na culpa, né, a gente se conta histórias que não são verdadeiras, na verdade, que não é quem você é de verdade. É só aquele lapso que fosse, poxa, eu já tive consciência que eu fiz errado. Então, assim, eu tomo esse cuidado porque a comunicação não violenta não é só com os outros, é com a gente mesmo. Por isso que eu coloquei aqui essa imagem desse espelho. Porque às vezes a gente tenta fazer uma comunicação pacífica com os outros, mas nos nossos pensamentos, a gente é um perverso. Nos nossos pensamentos, eu me rebaixo, eu faço com que a minha baixa autoestima reverbere em mim. Eu faço com que eu pego aquela minha falha e falo, eu sou a minha falha. Eu pego o meu defeito e falo, eu sou o meu defeito. Eu sou esse erro e você não é nada disso. Então, cuidado com a comunicação violenta que você faz com você através dos seus próprios pensamentos. Fala, Tadeu. Então, Thaís, uma coisa que está me ocorrendo aqui agora é o seguinte: nós que estamos aqui nesse grupo, a gente já é um buscador e a gente já tem um pouco de consciência, né, de tudo que você está falando. Inclusive, já é a segunda vez que você vem aqui fazer esse bate-papo com a gente. Então, bacana. Isso é uma parte. Agora, por que que esse ensinamento ele não consta nem na grade de psicologia? Então, tipo assim, é uma coisa tão fundamental, tão importante, né, para a nossa qualidade de vida, para a humanidade como um todo, e ele não faz parte, né, de uma grade, já de um curso acadêmico de psicologia. Mas seria muito Entendi. legal que ele fosse não só dentro do curso específico de psicologia, mas que a gente aprendesse isso. Você já imaginou? As Você escolas? é mais, você é mais menina, tá? Mas vamos falar aqui do restante do grupo. Vocês já imaginaram a diferença que faria na nossa vida se nós aprendêssemos isso com 6, 7 anos de idade? Então, tipo Maravilhoso. assim, se isso fosse parte do nosso programa aí de educação, e ao invés de aprender o seno, o cosseno da hipotenusa, a fórmula de Bhaskara, a gente viesse aprender isso aí que você está dizendo, e Pois sobre é. constelação, tá, também, eu acho que esses princípios, né, não assim como religião, mas como autoconhecimento Sim. e um benefício para a pessoa, para a família, para a humanidade, e então, tipo assim, mas isso não tem embasamento científico, tal, mas tem vários conceitos hoje que a neurociência estuda, né? Então, tipo assim, você falou aí da gratidão, né? Então, tipo assim, são conceitos
que não é já mais uma coisa solta, assim, dentro das religiões, né, assim, que você acredita ou não acredita. São coisas embasadas cientificamente, mensuradas, né? Então, tipo assim, indo mais além, né, a meditação, a yoga, a gratidão, né, a alegria, né, como inclusive eu tive uma conexão bem grande aí, né, que quando o Denis falou da gratidão, eu também tinha pensado na gratidão, que na escala lá do David Hawkins, né, ela está acima até do amor. Então, tipo assim, mas a gente não aprende isso. A gente aprende que a cobrança, né, o castigo, a palmada é o que funciona, não, né? Então a vibração da gratidão está lá em cima. Então são coisas aí corroboradas pela ciência, né? Então você aí como como se diz assim, uma técnica, né? Você é psicóloga e você está próximo aí do poder, você está em Brasília, né? Quem sabe você não Não, tô aqui chega em São aí. Paulo, não tô em Brasília, não. Mas você é de Brasília, não é? Não, sou do interior de São Paulo. É que você É. me conheceu num grupo que era de Brasília. Isso, então é isso. Eu estou associando a Aham, galera lá. aham. Mas enfim, então tipo assim, talvez fosse uma ideia, é, vocês através do conselho, né, de psicologia, não sei, fazerem um movimento nesse sentido, sabe? De trazer isso, o que realmente a gente vai aplicar na nossa vida. Porque 90% do que a gente aprende na escola, a gente não traz para a vida prática. Então, tipo assim, você aprende aquele monte de coisa, depois você faz um curso voltado para a área que você quer, engenharia, tal, 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 né, direito, e você vai, aquilo que você aprendeu lá para trás, nada você aplica daquilo. Aquilo não tem um peso no seu bem-estar, na sua saúde. Você deve ter acompanhado isso aí como psicóloga, né? O caso aí do Bruno Soalheiros, né? Que ele faleceu a semana passada e o pessoal pediu para não divulgar que foi suicídio e tal. E esse cara, ele não era só um psicólogo, ele era um ícone, né? Aí dentro do mundo aí da psicologia, ele dava cursos, né? Para psicólogos, tal, tal, tal. E mesmo assim, ele não ficou de fora desse grupo, né? Das pessoas que buscam o suicídio, ele acabou se suicidando. Então, tipo assim, a gente ter essa base que traz qualidade de vida realmente para as pessoas. Porque o que a gente aprende aí pela mídia, né? Ah, compra um iPhone, troca o seu carro, mora numa casa de 500 metros quadrados, nada disso preenche, né? Também é neurociência. Então, sei lá, assim, fazer um movimento para trazer isso para a criança, né? Então, já dizia lá Rui Barbosa, eduque a criança e você não vai ter que castigar os adultos, alguma coisa assim. Então, É tipo isso assim, se mesmo. você, se a gente vem já com uma base sólida, se a gente vem com valores, né? Se a gente vem com consciência do que de fato preenche a nossa essência, o nosso espírito, a gente não se perde. E lá na frente dá mil voltas para depois, né, descobrir que nada daquilo é o suficiente. Então, eu acho que é mais um desabafo aí, mas não deixa de Isso ser uma aí. sugestão, né, para os profissionais aí da área de educação, de pedagogia, pensar nisso, né, trazer assim para a nossa grade escolar o que de fato é útil para uma qualidade de vida, Sim, você tá? tem toda a razão, porque a academia hoje no Brasil, né, o mundo acadêmico, ele está bem enrijecido por diversas questões, inclusive políticas, mas Marshall Rosenberg em psicologia, ele é citado. E enquanto em 5 anos a gente tem 3 semestres de psicanálise freudiana, não é de Winnicott e de outras pessoas, é de freudiana. Então existe uma tradição muito antiga no ensino da psicologia que não reverbera com as sociedades de hoje. E o que você trouxe aqui, né, sobre constelação familiar, por exemplo, o conceito de lealdade sistêmica conseguiria transformar muitas famílias, né? E trazer a paz para muitas famílias. E as pessoas não têm consciência disso. Uma das vertentes que tem a ver também com lealdade sistêmica, que é isso que eu trouxe bem no início da conversa de hoje, existe uma área do estudo da psicologia que fala da transmissão da violência intergeracional. Então, se eu cresço com pais violentos, brigando, seja xingamentos, palavras, ou até fisicamente, eu tenho uma tendência a ter isso como padrão, como normalidade, porque eu cresci vendo isso.
eu tenho esses exemplos de pai e mãe como modelo de existência e de ação e de reação, então é muito mais fácil que eu seja também uma pessoa violenta nos meus relacionamentos e procure estar em relacionamentos violentos. E daí, a partir do momento que eu tenho consciência disso, eu consigo acessar essa lealdade sistêmica. Então, essa é uma questão. E o ensino de inteligência emocional nas escolas já virou lei, mas é uma lei ainda não aplicada, infelizmente. Pouquíssimas escolas têm o sistema da LIVE, é um sistema lindo, super interessante, que algumas escolas particulares, poucas municipais, estaduais, enfim, públicas, conseguem aplicar o LIVE, que é essa metodologia de aplicação de inteligências emocionais, porque isso não cai no vestibular, isso não dá, não traz o emprego, enfim. Tem todo esse engessamento de padronizar o ser humano para entrar no mercado de trabalho, para cumprir uma função operacional, que agora vai ser tudo revisado, né? Porque com a inteligência artificial, muitas profissões acabaram do nada, né? Então, a gente não precisa de design, a gente não precisa ó, a transcrição está sendo feita aqui ao mesmo tempo que eu falo, por uma inteligência artificial. Então, assim, muitas profissões vão deixar de existir. O que vai precisar, a gente vai precisar de seres humanos que sentem, que realmente veem o outro. E isso, acho que agora vai vir à tona. E assim, apesar dos pesares, né, de estar com você nessa constatação triste, estamos aqui falando disso, tem comunidades falando sobre isso, tem redes YouTubes, tem ecovilas falando sobre isso. Então, algumas escolas já estão trazendo, algumas por exemplo, no mês de março, eu dei uma palestra sobre comunicação não violenta para mulheres no mês da mulher. Então, isso está se propagando, então isso já existe. Então, olhar para isso também como um movimento pequenininho, como foi lá Jesus com os 12 apóstolos, um movimento pequenininho que começou e mudou o mundo. E depois virar referência. Então, assim, estamos no início dessa transformação. Então, tem uma frase que eu gosto muito sejamos, vamos ver se eu lembro da frase, sejamos as pessoas por quem esperávamos. Né? Então, assim, a mudança não está lá longe, não é alguém que vai vir, que vai transformar. Então, sejamos essas pessoas que já fazem a transformação. E vamos para. São quase 10 horas, eu preciso concluir isso com vocês, gente. Juro que estou no final. Então, só assim, para continuar essa questão da comunicação não violenta interna, esse aqui eu vou deixar também para vocês como essa moral do afeto é uma expressão que eu criei para conversar com as pessoas que eu atendo, de vocês colocarem dentro da casa de vocês, num lugar privado, ou se vocês quiserem expor para a família inteira, vai aí de acordo com cada um, colocar um quadro mesmo, né? Pode ser um quadro de cortiça, um quadro verde, um quadro com ímã, enfim, ou escrever no caderno, deixar em post-it dentro de uma gaveta, tanto faz. Escrever quais foram todas as suas conquistas durante a sua vida, né? Do que você mais se orgulha, o que você celebra na sua vida até hoje. E para todo momento que você tiver com aquela ruminação puxa, eu fiz errado, minha culpa, nossa, eu não devia ter feito isso, para você, do tipo, como eu sou imperfeito, como eu não consigo fazer bem as coisas, eu não sou a filha perfeita, eu não sou a esposa perfeita. Quando estiver nesse momento da autoflagelação, você acessar o seu moral do afeto, que na verdade vai ser o seu altarzinho sagrado, para o seu ser de luz, que você vai olhar para isso e vai ler tudo que você escreveu, de todas as suas conquistas, de tudo que você se orgulha e lembrar de quem você é também, né? Que você não é só a sua falha. E a outra ferramenta que eu deixo para vocês, porque na comunicação não violenta, a gente não vai ser a mulher boazinha ou o homem bonzinho que vai dar conta de solucionar tudo do mundo, né? Por mais que a gente deseje isso, a gente pode emanar vibrações, energias boas, mas tem coisas que estão no nosso controle e daí faz parte da minha autorresponsabilidade mudar. Então, coisas que estão na minha zona de influência, então pessoas que eu consigo, por exemplo, um amigo, conversar, falar assim, olha, isso aqui não foi muito legal que você fez, né? Ou influenciar por um vídeo na internet, ou influenciar por sentar e conversar com um filho. Agora, tem coisas que estão fora do seu controle, né? Você sentir empatia, sentir a dor, como foi falado no início do encontro de hoje, é ser humano.
né? É humanizar-se. Agora, também entender que existem coisas que você não controla. Então, o que você não está no seu controle, você pode ter empatia pelo que está acontecendo, por exemplo, o que está acontecendo na Palestina, mas está fora do meu controle. Então, o que está no meu controle é eu fazer as pazes com a minha irmã, por exemplo, não é o caso, porque a gente se dá super bem, mas é eu influenciar alguém para que faça as pazes, sei lá, da minha sobrinha com a minha outra sobrinha, se elas entrarem no conflito. E assim eu consigo dar um passo que esteja no tamanho do que eu consigo oferecer para o mundo. Porque senão a gente entra numa perseguição mental que é da impotência, da incapacidade, e daí isso, já que eu não faço diferença no mundo, por que que eu estou aqui? Para não gerar pensamentos suicidas. Então, faça tudo o que estiver ao seu alcance. Então, esse exercício eu deixo para vocês, vocês podem fazer, imprimir, fazer com lápis, podem grudar post-its e depois ir mudando de lugar, do tipo, isso aqui na verdade não é meu controle, é minha zona de influência, eu que estou querendo ser muito centralizadora, e eu deixo para vocês também como um exercício de autoconhecimento, para vocês trazerem essa paz interna que é tão necessária, né? Do tipo, poxa, isso aqui está fora do meu controle, então o que está fora do meu controle, eu entendo, eu aceito e eu não vou perder o meu sono por causa disso, porque o seu sono é importante, porque a sua saúde é importante para todos ao seu redor e todas as pessoas que te amam, tá bom? E daí, o último chamado aqui, como uma psicóloga, né? Somos profissionais da sofrência o Brasil é o país mais ansioso do mundo por anos consecutivos, desde que começou esse ranking pela OMS. O que mais as pessoas se perguntam é o e se? E se eu aceitar? E se eu for? E se ele disser não? E se? E se? E se? E esse se gera um ciclo de pensamento vicioso que vai aumentando a ansiedade, né? De todas as possibilidades, as probabilidades, o e se? E se? E trazer isso para ancorar o seu tempo de vida e a sua energia no e por que não, né? O que no inglês é o why not, né? E por que não? E por que que ele não aceitaria o meu convite, né? E trazer isso para um novo tipo de programação mental aqui, um novo tipo de comportamento com você mesmo, para sair do ciclo de ansiedade, do e se, do tipo, e se o projeto não der certo? E por que não? O projeto pode dar certo, né? Ele pode dar certo. Não trabalhar com a perspectiva negativa, né? Com que tudo vai dar errado no final das contas, mas com a possibilidade de realmente dar certo. Por que não? Por que não fazer isso? Eu posso fazer. Pode dar certo, pode dar errado, mas né, eu posso convidar. A resposta do outro, como o outro vai se sentir, também tem a ver com a responsabilidade do outro, como a pessoa se enxerga no mundo, né? E é isso, trazer o meu objetivo, o meu desafio interno aqui foi trazer para vocês um conteúdo de comunicação não violenta que fosse para o externo, com as técnicas da CNV, mas que também fosse para o interno, na construção do relacionamento de cada um de vocês com vocês mesmos. Então, por isso que agora é o final. Eu desejo que cada um de vocês comemore a existência todos os dias da sua vida, porque somos luzes. É isso, gente. 22 e 2 consegui. Deixa aqui, ó, stop share. Pronto. Prontinho. Vamos lá. Inês, vou pedir a gentileza de você fazer o agradecimento à Thaís, pode ser? Pode. Thaís falou muito rápido, agora para concluir. Ai, menina, na verdade, se nós não utilizarmos essas ferramentas, né, realmente a gente paralisa, porque o mundo, talvez o Brasil é depressão, porque muitas vezes é mais fácil. Eu não sei se eu estou certa, se eu estou errada, mas a gente vai se deixando muito levar, né? E o que eu vou ressaltar que eu, além de tudo que você falou, que é maravilhoso, é muita verdade, é muita busca, é muita procura, é muito exercício,
Quando realmente a gente quer ser feliz, quando realmente a gente quer a paz, grita, né? Grita dentro da gente. Puxa, mas se você quer, você precisa mudar, você precisa compreender, você precisa ampliar, né? Todo o que você sente, o que você faz, os porquês, né? Que nós fazemos, porque a gente acha que é para ganhar dinheiro, que é para isso, e não é nada disso, é sempre para nos trabalharmos, para ver se quando a gente volta para a espiritualidade, a gente tem uma compreensão um pouco maior do todo, que não é nada fácil. Mas eu aprendi até dentro da minha família, das mudanças que houveram com os meus filhos, e eles trouxeram um mundo, literalmente, que você falou, que foi o que o Tadeu falou de por que não muda a lei, não sei o quê, mas a gente, o ser humano, de um modo geral, não pode muito esperar isso. Você vê que são pessoas que passam uma vida estudando determinados assuntos para que a gente acorde, para que a gente saia desse automatismo. E é difícil, eu falo que o ser humano, ao mesmo tempo que ele brilha, ele é complexo demais. Então, não é fácil, né? Eu agradeço, a gente vem tendo a consciência da importância desse grupo a cada reunião, durante a semana, que realmente nos provoca uma sustentação, né? O material depois disponibilizado, a conversa. Então, agradeço imensamente a sua vida, porque você dedica, mesmo você, né, é um instrumento de trabalho, mas é muito mais do que isso. Não é o dinheiro, não é, é aquilo que está dentro de você que você quer o melhor para o ser humano, para o seu irmão. E para isso você tem que ser melhor a cada dia, porque como que você vai exercitar essa profissão se você não ampliar, né, o seu grau, o seu coração aí, a sua mente. Então, agradeço imensamente essas horas que você passou, toda a sua vida dedicando a esse estudo e passou com muito carinho, muita propriedade, nos dando a liberdade de conversar, perguntar, que reverbere muito na sua vida e continue reverberando aqui para o grupo. Gratidão. Para todos nós, que a gente consiga colocar em prática esses conhecimentos todos. Deixa eu te perguntar, tem respeito nos sentimentos? Eu não lembro. Nos valores, você diz? É. Tem sim. Tá, porque eu Eu pus passo aqui, depois para e você. lealdade. Eu falei, eu não Sim. lembro de ter escrito respeito e lealdade. Para mim, o Lá tem respeito. alguns. Você tem respeito né? Respeito é respeito, é por tudo, por todos, né? Uhum. Então, acho que isso já. Gratidão. Muito obrigada. Eu que Thaís, agradeço a oportunidade. se você puder compartilhar com a gente os slides, Tudo, foi pode muita deixar. informação e foi meio complexo o exercício. Então, para a gente rever Perfeito. e refletir com mais Com certeza. profundidade aí. Com certeza. Eu vou passar tudo para vocês. Eu já enviei o convitinho para você entrar no grupo e meia-noite eu te nomeio administradora, fica o dia inteiro amanhã para você compartilhar o que você quiser, tá? E Tá a bom. Cláudia, a mesma coisa, Cláudia. Inclusive as músicas que foram utilizadas, o que vocês sentirem de compartilhar. É um grupo que tem 200 pessoas no grupo, obviamente, né? Cada semana é uma parcela que pode participar, enfim, mas é bom que possa chegar a todos, né? E eu mando para você depois também uma cópia do chat e uma cópia do vídeo que vai subir no YouTube para você poder compartilhar. Maravilha, super agradeço. E uma linda noite para todos vocês. Foi uma honra estar aqui com vocês hoje. Muitíssimo obrigado. Obrigada. A Thaís, foi gente também. maravilhoso ter te ouvido. E galera que está conosco até o final, um beijo enorme no coração. Muito bom ter vocês conosco nesse propósito. Um forte abraço. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa Boa noite, noite. São Paulo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigada.